Bom dia, pessoal. Estamos nós aqui outra vez para mais uma aula, né? Mais uma quarta-feira. Continuo com saudade, mas temos que continuar aqui de casa mesmo. Tá? Hoje a gente vai revisar um pouquinho do conteúdo relacionado aos tipos de predicado, tá bom? Então, vocês sabem que a gente tem predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Já estudou isso, a gente já falou sobre isso na aula, mas a gente vai revisar, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar novamente falando sobre transitividade verbal. E na língua portuguesa é assim, uma coisa vai levando a outra, tá? Então, eu separei para vocês 3 frases, né? Frases simples, só para a gente poder lembrar mesmo. A gente vai continuar fazendo atividade, daqui a pouco eu vou mandar para vocês a atividade, né, a gente vai se organizar direitinho. Lembrando que eu colocar aqui no quadro, vocês vão copiar aí no caderno de vocês, tá? Quando a gente retomar as aulas presenciais, eu vou corrigir, tudo tá valendo, né, como trabalho avaliativo, ok? Então, não deixem de copiar tudinho. Então, vamos lá, começar aqui. Então, a primeira frase que eu coloquei é relacionada ao predicado verbal. Então, a frase é: o tempo passou. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela análise sintática que a gente faz sempre, que tem que fazer, não tem jeito. A gente vai fazer a análise sintática da frase o tempo passou, ok? Então, se liga na oração, ó. O que a gente faz primeiro? Separa o sujeito do predicado, correto? Então, ó, o tempo passou, o sujeito é o tempo, né? Botei barrinha, separei. Então, aqui eu já sei que é o sujeito, tá? E tudo que sobra após o sujeito eu vou chamar de predicado. Predicado. Aí a gente vai analisar os termos, né? Os termos da oração. Então, vamos lá. O tempo, né? Qual seria o núcleo do sujeito? A palavrinha tempo. A gente já viu isso, que é o termo, né? A palavra mais importante do sujeito. Então, só tem um núcleo, né? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Nesse caso aqui, só tem um núcleo. Então, eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples. Vou colocar aqui embaixo porque não coube lá em cima. Então, sujeito simples, lembra lá das nossas aulas, NS de núcleo do sujeito, ok? Passei para o predicado, tá? Para tudo que sobe após o sujeito. Só tem uma palavra, que é o verbo passar, né? Então, passou é verbo. Eu sei que é verbo. Tem que lembrar, verbo de ligação, verbo transitivo ou verbo intransitivo, né? Verbo de ligação é aquele que liga, né, uma ideia a outra, aquele verbo que não é significativo, lembra? Verbo que não é significativo eu vou chamar de verbo de ligação. Só que esse verbo aqui, ele tem, né, significância, ele é um verbo significativo. Então, quer dizer que o tempo passou. Preciso de complemento ao lado dele? Preciso de alguma coisa para poder completar a minha oração, a minha frase? Não, não precisa, porque o verbo por si só já faz a ideia, né, já dá a ideia completa da oração. O tempo passou, 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 acabou, tá? Então, quando a gente tem um verbo que ele não precisa de complemento, que ele dá a ideia sozinho, né, ele faz sentido sozinho, a gente vai chamar esse verbo de verbo intransitivo. Então, abrevia aí, ó, verbo intransitivo, tá? Então, eu tenho um verbo intransitivo, tenho um sujeito simples, tenho a minha oração já divididinha, já fiz tudo ok. Então, verbo intransitivo, vou chamar esse predicado de predicado verbal. Mas eu poderia ter uma palavrinha aqui ao lado dele, ó. O tempo passou rápido, né? Coloquei uma palavra do lado dele que a gente vai chamar de advérbio de tempo, né? Ou advérbio de tempo mesmo, perdão. Então, advérbio de tempo, rápido. Então, o tempo passou rápido. Aí, o que acontece? Mesmo eu colocando aqui a palavrinha rápido, esse advérbio ao lado do verbo, o predicado vai continuar sendo predicado verbal e o verbo vai continuar sendo intransitivo, porque não muda ainda, né, o significado desse verbo, tá? Então, mesmo que tenha uma palavra, já falei isso com vocês várias vezes na aula, mesmo que tenha na aula presencial, né, que isso também é uma aula. Então, ó,
mesmo que tenha algo ao lado e o verbo, né, faça sentido sozinho, o verbo vai continuar sendo intransitivo, ok? Então, esse aqui, predicado verbal, verbo intransitivo. Aqui é só um advérbio, ok? Segundo tipo de predicado é o predicado nominal, tá bom? Predicado nominal. A frase é agora, a oração é: o tempo é implacável, tá? O tempo é implacável. Então, mesmo esquema, análise sintática, separei o sujeito, né? Vai ser a mesma coisa. Núcleo do sujeito, palavrinha tempo. Então, esse sujeito aqui é um sujeito simples, tá? Após o sujeito, sobra o predicado. O que a gente tem aqui? A gente tem o verbo, ó, o verbo ser, né? Verbo ser, que é um verbo irregular conjugado. Verbo ser. O tempo é. Então, aqui é um verbo. Vou botar aqui, verbo. Tá bom? E a palavrinha implacável que está se referindo ao substantivo, né? Ao núcleo do sujeito, que é a palavrinha tempo, ok? Então, ó, se eu tenho uma palavra que se refere ao núcleo do sujeito, se refere ao sujeito, eu já sei que essa palavra eu vou chamar de predicativo, porque é um adjetivo, né? Está se referindo lá ao sujeito. Então, esse aqui é um predicativo do sujeito. Para o predicado ser nominal, ele precisa ter predicativo do sujeito e precisa ter verbo de ligação. Então, esse verbo aqui, eu vou chamar ele de verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, a palavra implacável está se referindo à palavra tempo, que é o núcleo do sujeito. Então, esse predicado aqui, ele vai ser predicado nominal. Deixa eu consertar aqui. Predicado nominal. Ok? Predicado nominal. Então, vamos lembrar o seguinte. O predicado verbal, ele precisa de um verbo significativo, tá? Qual vai ser o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo. Então, aqui, ó, eu esqueci de colocar. Passou é o núcleo do predicado, ok? Implacável, né? É o predicativo do sujeito, que eu já tinha colocado aqui, predicativo do sujeito implacável. Então, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Qual é o núcleo do predicado nominal? O predicativo do sujeito. Então, esse daqui é o núcleo do predicado nominal, palavrinha implacável. A última oração é a do predicado verbo nominal, onde eu tenho verbo e tenho substantivo, tenho nome, tá? Por isso que é predicado verbo nominal. Então, eu vou ter um sujeito, né? Vou ter o predicado e o predicado tem que estar com um verbo de ligação e com um verbo significativo, tá? A gente vai ter duas ideias ao mesmo tempo. Então, a frase é: eu considero o tempo ingrato, né? Separei sujeito, que é o eu aqui, vou botar aqui embaixo. Sujeito. Considero o tempo ingrato, vai ser predicado. Vou botar aqui embaixo no cantinho. Predicado. Aí vou começar a minha análise sintática. Eu é o núcleo do sujeito. Sujeito simples. Tá? Só tem um núcleo sujeito simples. O núcleo do sujeito é a palavra eu. Considero é o verbo, né? Considerar, quem considera, considera alguém. Então, é o verbo. O tempo ingrato, né, é o complemento. Então, eu tenho que achar agora o predicativo, né? Quem é que eu considero ingrato? O tempo, não é isso? Tempo ingrato. Então, eu tenho um e tenho outro complemento. Tenho dois complementos aqui, tá? Então, para terminar aqui o último tipo de predicado, né, o verbo nominal, então vocês só têm que entender o seguinte: o predicado verbo nominal, ele tem que ter dois núcleos, né? Tem que ter um núcleo que é o próprio verbo e tem que ter um núcleo que é o predicativo.
pode ser o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Nesse caso aqui, dessa oração que eu coloquei, a palavra ingrato, ela é predicativo do objeto. Ela está se referindo ao objeto, que é aqui o tempo, tá? Então, predicado. Predicativo do objeto, eu tenho predicativo do objeto, que é ingrato, e tenho o verbo transitivo aqui, verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto, ok? Verbo transitivo direto, aqui é o objeto direto, tá? Mas isso aqui é a transitividade verbal. Por enquanto, a gente só está analisando o tipo do predicado. Mas eu já sei que eu tenho verbo transitivo direto, tenho predicativo do objeto, tá? Que está se referindo aqui ao objeto. Ingrato não está se referindo ao sujeito. Ingrato está se referindo ao objeto direto aqui, tá? Que é a palavra tempo, que é o termo o tempo. Então, tem predicativo do objeto, tá? E tem o verbo significativo, que é o verbo transitivo. Tenho dois. Então, eu vou circular aqui, ó. Esse daqui é núcleo do sujeito. Perdão. Esse daqui é núcleo do predicado. E a palavra ingrato, né? Também é núcleo do predicado. Considerar núcleo do predicado, ingrato, núcleo do predicado. Tenho dois núcleos. Um verbo e um predicativo. Quando acontecer isso, eu já sei que o predicado é verbo nominal, tá? É como se eu estivesse fazendo duas orações. Eu considero o tempo e eu considero o tempo ingrato. Duas orações, só que eu uni e fiz uma só. Eu considero o tempo ingrato. Eu considero o tempo e eu considero o tempo ingrato. São duas orações, só que eu diminuí para formar uma só. E ficar mais fácil, né, na hora da comunicação, tá bom? Então, esse daqui é o predicado verbo nominal, tá? Beijo para vocês.